Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que assim como a arca do Senhor estava na casa de Obed e a presença do Senhor abençoou tudo que estava ligado a ele, da mesma maneira a presença do Senhor que está na nossa vida, o Espírito Santo que habita em nós, que habita nos nossos filhos, abençoará tudo que estiver ligado a nós, a nossa família. No nome de Jesus, abençoará, protegerá e guiará os nossos passos. Senhor, sê bem-vindo na nossa casa. Te damos bem-vindo, Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida, que você receba o toque de vida do Senhor sobre você. E se você está doente, fisicamente e emocionalmente, receba a cura em nome de Jesus. Que toda doença física, emocional, renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo, pelas pisaduras dele, pelas suas dores, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Receba a cura, receba a saúde, receba a força divina no teu corpo. Em o nome de Jesus Cristo, ser tocado por Jesus, ser tocado pela presença de Deus agora. Deus me deu uma palavra, e essa palavra ela é um alerta para todos nós. A murmuração atrai o mal. A murmuração atrai demônios. Eu quero mostrar para você. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 17, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Enquanto o povo estava dividido, brigando com Moisés, murmurando contra Deus, Amaleque veio. Olha que sério isso. Então a murmuração não é só um costume feio. Murmuração não é só ingratidão. Murmuração atrai e abre a porta para o inimigo. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Você tem que entender que a guerra começou depois da murmuração. Depois de reclamar. E como a gente reclama? Reclama do salário, reclama do tempo, reclama do Brasil, reclama do governo, reclama da igreja, reclama do pastor, reclama do marido, reclama do filho, reclama da família. Essas reclamações, essas murmurações, essas queixas atrai o inimigo. O inimigo vem quando você murmura. Isso é sério. O inimigo vem quando a gente murmura. Deus nos deu um escape através da oração. Na oração você se queixa. Na oração você pode abrir o seu coração, murmurar. Na oração. Sabe por quê? Porque a oração é um lugar de proteção. Você pode entrar na oração e abrir de fato o seu coração, rasgar a sua alma diante de Deus, que não vai ser murmuração. Na oração não. Mas fora da oração, daí sim, o inimigo vem. É por isso que nós temos que entender que tem certas guerras que começam na nossa vida porque a gente está reclamando demais. Até quando você está conversando com alguém e você diz que as coisas não estão fáceis, você diz que não está bom para você, você diz que não sabe se vai dar certo. Essas reclamações estão vindo contra você. Você está abrindo a porta da frente da sua casa e você está dizendo, inimigo, pode entrar. É isso que está acontecendo, através da murmuração.
Amaleque, que representa Satanás, que representa as forças das trevas, as hostes malignas, a maldade, veio contra Israel por causa da murmuração. Fica murmurando do teu chefe, fica murmurando do teu casamento, fica murmurando do teu trabalho, aí o inimigo vem e tenta derrubar, destruir, fazer a obra dele. É isso que acontece quando murmuramos. E por quê? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versos 10 e 11, olha o que está escrito: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Ou seja, quando murmuramos, reclamamos da situação e das pessoas, na verdade estamos murmurando contra Deus. Olha que sério isso. A Bíblia diz que o exterminador só teve a legalidade por causa da murmuração. Você reclama tanto do seu trabalho, você diz tanto que não vai dar certo, que você está atraindo o inimigo para agir na sua vida. Então não é culpa de Deus, não é culpa das pessoas, é você que está dando a legalidade, você está dando passe livre para o inimigo entrar. Então, quando murmuramos, entristecemos o coração de Deus e nos colocamos em posição de ser atacados pelo diabo, nosso inimigo. Não foi o que aconteceu com Israel? Começou a murmurar, começou a reclamar, e então Amaleque veio contra eles. Além de nos tornar alvos do inimigo, a murmuração, ela também traz a ira de Deus sobre nós. Deus não se agrada, gente. Escreve aí nos comentários: Deus não se agrada da murmuração. Deus te ama, mas não se agrada da murmuração. Em Números capítulo 32, verso 13, diz assim: pelo que se acendeu a ira do Senhor contra Israel e fê-los andar errantes pelo deserto 40 anos, até que se consumiu toda a geração que procedera mal perante o Senhor. Um pastor estava nessa reunião que faz de assembleia, de igreja, de ata, de diretoria. Ele estava ali e houve muito debate, bate-boca na reunião, sabe? As pessoas não respeitavam a sua ordem de falar. E esse pastor, chegou um momento que ele estava tão irritado, que ele pegou e disse assim: eu cometi um dos piores erros da minha vida. Eu deixei de ser empresário para ser um pastor e agora tenho que estar aguentando isso. Quando ele falou isso, ele perdeu a voz. Ele não deixou de falar, mas toda vez que, depois disso ter acontecido, ele ia pregar, dava alguma coisa na garganta dele, que a voz dele ficava bem baixinha. Consultou médico, foi em um monte de lugar. Daí teve que colocar outros para pregar no lugar dele. Ele pensou que estava com problema nas cordas vocais. Daí um pastor, olha só, um pastor foi lá na igreja dele para pregar. E ele comentou com o pastor que estava sem voz para pregar, estava com problema nas cordas vocais. E contou também para ele esse episódio que aconteceu dentro dessa reunião, onde ele reclamou de ser pastor, onde ele disse que era melhor eu ser empresário do que ser pastor. Ele disse que daquele dia em diante ele perdeu a voz para pregar, e toda vez que ele tentava pregar ele começava bem, daqui a pouco ele engasgava, a voz dele sumia. Aí o pastor que foi pregar lá disse assim para ele: você murmurou. E ao murmurar, você acabou de abrir uma brecha, uma maldição no mundo espiritual. Você abriu uma brecha e não houve arrependimento no seu coração, porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. Está escrito. Aí esse pastor
disse: meu irmão, vamos orar e vamos pedir perdão ao Senhor. Vamos pedir perdão ao Senhor por aquilo que você falou, pela murmuração que você falou. Ele pediu perdão pela murmuração. No outro domingo ele estava pregando e não teve mais problema para pregar. Você lembra que quando Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E Jesus, para curar ele, quando ressuscitou, Jesus perguntou 3 vezes para ele: Pedro, tu me ama? Sobre cada murmuração, sobre cada palavra dita errada, o Senhor então deu a Pedro a oportunidade de se arrepender. E quando houve o arrependimento, Pedro foi restaurado. Por isso que tem maldições que precisam ser quebradas, tem murmurações que precisam ser desfeitas. Nunca amaldiçoe aquilo que Deus abençoou. A gente tem que ter cuidado. Daqui a pouco você está contra Deus e não sabe. Você amaldiçoa o trabalho que Deus te deu. Você amaldiçoa a oportunidade que Deus te deu. Você amaldiçoa o pastor que Deus te deu. Você amaldiçoa o casamento que Deus te deu. Essa murmuração está abrindo a porta para o inimigo. Nunca murmure contra Deus, nem contra o povo que Ele colocou para cuidar de você, para te ajudar, ou até mesmo o povo que habita na tua casa. O nosso caminho não é o da murmuração, mas é o de se alegrar no Senhor, de dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Essa é a vontade de Deus. Agradeça, pare de reclamar. A murmuração é que está travando teus negócios. A murmuração é que está impedindo você de ser abençoado. Quer murmurar? Vai orar. Porque na oração você está protegido. Aí você pode abrir seu coração para Deus e Ele vai falar com você. Agora, murmurar fora da oração, meu irmão, é como colocar um alvo nas tuas costas. Você hoje precisa abrir o teu coração. Não sabia que essas murmurações tem que quebrar ela espiritualmente? E só se quebra com arrependimento e com oração. Não sabia disso? Por isso você tem que conhecer as coisas espirituais. Amém? Eu quero orar junto com você, mas antes disso, eu tenho 2 convites. Domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja. O endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. 15 minutos antes do culto começar, eu vou estar orando por todos os doentes. Nós vamos ungir os doentes e vamos orar pelos doentes antes do culto começar. E o meu segundo anúncio é que no dia 14 e 15, preste atenção, marca aí na agenda, 14 e 15 de abril, eu vou ter um seminário chamado Seminário Profético de Intercessão. O que vai acontecer nesse seminário? Eu e meus convidados vamos trazer segredos da oração e da intercessão para você viver uma vida vitoriosa. E quem se inscrever até domingo, certo? À meia-noite, vai receber o e-book, o livro digital, desse livro físico, O Profeta, Seu Lugar de Oração, para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. Se você quer hoje, é só você se tornar aluno da academia aqui no Global. O seminário vai acontecer dentro da academia. Então, você que é aluno, já está dentro. E você que não é aluno ainda, tem que entrar. Não perde essa oportunidade. Deus está querendo te ensinar coisas novas. Deus quer que você se aprofunde em coisas preciosas. O link está aqui na descrição do vídeo. Você pode ir também no meu site www.vinicius17.com.br e hoje mesmo se tornar aluno da academia aqui no Global. Além de todo o conteúdo que já está lá, você vai participar desse seminário, Seminário Profético de Intercessão. Você é uma pessoa profética. Aprenda a interceder conosco. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que você compartilhe com 7 pessoas. Amém? E a partir de hoje nós vamos quebrar a murmuração. Nós vamos fazer uma oração hoje, quebrando a murmuração. Amém? Nós vamos pedir perdão ao Senhor. Nós vamos pedir perdão ao Senhor por toda a murmuração, por toda a palavra imprudente que saiu da nossa boca. E você
vai compartilhar essa oração, certo? Esse é o nosso propósito juntos aqui. Você vai compartilhar. E você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Eu quero orar por você e vamos fazer assim. Você vai repetir essa oração, a primeira parte comigo, e depois eu vou orar por você. Pode ser? Você concorda comigo? Essa primeira parte é para aquelas pessoas que entendem que têm murmurado. É para aquelas pessoas que entendem que têm aberto a porta para o inimigo, falando demais, criticando pessoas, sabe, murmurando de pessoas, murmurando de Deus, murmurando contra o teu Moisés, que é o líder que Deus colocou sobre a tua vida. Amém? Por isso a gente tem que ter cuidado, gente. Você pode ver toda pessoa que vira um crítico, dá uma olhada para ver como é que está a vida dessa pessoa. Dá uma olhada. Daqui a pouco você está entrando no mesmo trem que ela. Permite que eu ore por você? Então diga assim comigo: Pai querido, no nome de Jesus Cristo, eu peço perdão por cada murmuração que saiu da minha boca, por eu ter murmurado contra pessoas, murmurado contra Deus, murmurado da minha vida. Eu peço perdão, Senhor Jesus Cristo. E a minha oração é para que o Senhor encha a minha boca de alegria, de favor, e que o Senhor traga cura total à minha vida, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar agora. Pai, em nome de Jesus, eu sei que hoje foi quebrada a murmuração. Hoje foi quebrada toda ação maligna que estava intentando contra a vida dessa pessoa. Nós oramos no nome de Jesus, para que um tempo de favor se inicie na vida dela. Eu quero declarar que este campeão de Deus, esta campeã de Deus, vai romper e vai avançar e vai ter grandes vitórias para a honra e glória do nome de Jesus. Apresento todos os pedidos de oração que estão aqui nos comentários e eu peço um milagre para cada pedido de oração que está aqui nos comentários. Oro no nome de Jesus Cristo, para que toda ação maligna, contrária, todo tipo de opressão, todo tipo de batalha espiritual cesse completamente na autoridade e no poder de Jesus Cristo. E que venha tempos de avanço, tempos de crescimento, tempos de prosperidade, tempos de abundância sobre essa casa. Eu oro em nome de Jesus para que a alegria do Senhor encha essa casa, encha esse coração. Senhor, nós precisamos da Tua presença e que a Tua presença encha a nossa vida. Oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Oro para que toda dor renda-se a Jesus Cristo. Oro para que todo mal que tem se lançado contra a vida dessa pessoa renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nas pernas renda-se a Jesus Cristo. Toda dor nos braços renda-se a Jesus Cristo. E que essa pessoa receba a paz de Deus na vida dela, nos negócios dela, que ela prospere em todas as coisas e que a partir de hoje ela use a boca dela para profetizar, para ser um intercessor da casa dela, para ser alguém que declara a vitória, o milagre de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida. Declare profeticamente que você é abençoado, que sua família é abençoada, que você vai caminhar sobre céus abertos, que o Senhor está contigo.
Amém? Se você recebe essa palavra, essas orações, compartilhe agora com 7 pessoas. Amém? A generosidade devolve. Lembra disso? A generosidade devolve. Então compartilha com 7 pessoas. Que Deus te abençoe. Ó, às 10 horas da noite, o 3º dia de oração pelos filhos. Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos transformação na nossa vida, na nossa casa e em tudo que estiver ligado a nós. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da maldade. Livra-nos do caçador. Livra-nos da inveja. Oramos, Pai, para que o Senhor cerque os nossos filhos, cerque a nossa vida, a vida do nosso cônjuge, tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu cuidado, pedimos a Tua vista, ó Deus. Oramos também contra toda injustiça, contra toda impiedade, contra toda tentação, contra todo o mal em nosso caminho. E assim como Jesus orou para que nós fôssemos um, como Ele e o Pai são um, que dentro da nossa casa haja unidade, que não haja discórdia, que não haja gritaria, que não haja divisão, mas que haja, Pai, a Tua paz, a Tua harmonia. Eu oro para que cada lar receba da paz de Deus, a paz de Deus guardando os relacionamentos internos desta casa. Também oro, Senhor, para que o Senhor dê sabedoria a cada um de nós, para resolvermos problemas, para sabermos intervir quando é necessário, para também sabermos o que fazer quando temos uma demanda ou sofremos uma injustiça. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor coloque as pessoas certas no nosso caminho e que o Senhor tire o nosso pé daquilo que for laço, daquilo que for perdição, Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que haja transformação aí no teu lar. Me alegro de estar recebendo tantos testemunhos de pessoas que têm tido a sua vida transformada. Tantas pessoas que hoje estão vencendo, estão rompendo, estão avançando. Esses dias eu estava pensando quantas pessoas já cruzaram pelo nosso ministério e quantas tiveram seu ministério transformado. Hoje são muito usadas nas mãos de Deus, outras romperam em outra área, mas eu tenho uma alegria de dizer que temos frutificado para a glória de Deus. Temos frutificado. Frutifique você também. Frutifique você também e construa em pessoas. Construa em pessoas. Entregue o seu melhor para pessoas. Porque por mais que você construa coisas, nada se compara a construir em pessoas algo. Amém? Você marcar a vida de uma pessoa, você ajudar alguém que cruza o seu caminho, você abençoar, você dar uma direção para ela, uma resposta para ela. Isso não tem preço, tem valor. Amém? E eu quero hoje falar um pouco sobre sabotadores que travam a vida espiritual de uma pessoa. Nós sabemos que o inimigo, a Bíblia fala da arma forjada em Isaías 54:17, diz que toda arma forjada, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. O inimigo envia sabotadores no nosso destino. Só que alguns sabotadores não é o diabo, são as armadilhas que a gente cai. Alguns sabotadores não é o diabo, é o laço, podemos dizer. Ele jogou a contenda e deixou ali para a gente resolver. E por falta de discernimento você acaba caindo na cilada do inimigo. Por isso, nós temos que cuidar. Os sabotadores espirituais, quando é ação demoníaca, e quando são sabotadores que nós mesmos não nos damos conta que eles estão ali
para serem um laço no nosso caminho, para serem um laço na nossa vida. E o primeiro sabotador que eu quero falar é dos achismos disfarçados de direção. Sabe quando você, em vez de ouvir a Deus, você atropela a direção de Deus para pensar da seguinte maneira: eu acho que isso é bom e eu vou entrar nisso. Sabe, você não consulta Deus, passa por cima do que Deus já te ensinou sobre a importância da direção e você deixa o achismo assumir a direção. Você pode achar que uma coisa é muito boa, mas só quem conhece a profundidade de algo, só quem conhece o que está por trás é Deus. Não é o homem, é Deus. É Deus que vê o que está por trás. É Deus que vê o que está lá dentro, no interior. Você já foi enganado por alguém? De olhar para uma pessoa e ela falar só a verdade. Mas isso ela falou verdade na frente de outras pessoas. Mas quando você está no particular com ela, você começa a sentir o coração dela. O coração dela não é bom. Ou seja, é muito fácil alguém usar um personagem para enganar. É por isso que nós precisamos discernir o que está disfarçado. O achismo não pode sobrepor a verdade, não pode sobrepor a direção de Deus. Eu acho, sabe, por aquilo que essa pessoa me falou, que é esse o caminho. Nós temos que ser como os cristãos de Bereia, que tudo consultavam na palavra. Vamos ver se isso aí está alinhado com as Escrituras. Vamos ver se isso aí é a direção de Deus. Vamos ver se esse é o caminho realmente, se essa é a direção que Deus está nos dando. Então, entender isso vai nos ajudar. Entender isso vai fazer com que a gente avance, vai fazer com que a gente rompa, vai fazer com que as coisas aconteçam. Amém? Por isso, tem esse discernimento espiritual. Esse discernimento espiritual é muito importante. Você entender, você discernir o que é achismo e o que é a direção de Deus. O eu acho fica para depois. Primeiro Senhor, essa é a tua vontade. Senhor, esse é o teu querer. Não deixa o inimigo te sabotar com os achismos. O inimigo te sabotar com essa ideia, com esse pensamento, certo? Por mais que você seja uma pessoa capaz, por mais que você seja uma pessoa experiente, tem certas decisões que você não pode decidir baseado na sua experiência ou baseado no seu achismo. Você tem que buscar a direção de Deus. Tem coisas, eu vou dizer para você com conhecimento de causa, certo? Tem muitos negócios que às vezes a gente faz que parece ser uma ótima oportunidade e realmente o valor tá bom, tá tudo bom. Mas quando você vai orar, Deus diz para você não entra nisso. Depois lá na frente, como Deus conhece o futuro, como Deus conhece o amanhã, Deus mostra para você o porquê que Ele lhe respondeu daquela maneira, o porquê que Ele tirou aquilo do seu caminho. Tem coisas na minha vida, sabe, que ficaram 99,9% de certo de acontecer e depois não aconteceram. E eu me cuidei de não falar nada para ninguém, sabe, eu orei, eu coloquei tudo nas mãos de Deus e, sabe, aquilo que parecia que ia dar certo, parecia que, sabe, tinha tudo para concluir, não concluiu. E hoje eu aprendo a não reclamar, sabe? Antes eu reclamava, hoje eu não reclamo mais. Quando Deus tira uma coisa da minha mão, se Deus tirou da minha mão, amém, Senhor, não era para mim, sabe? E um detalhe importante, eu tenho pedido a Deus, Senhor, porque hoje eu faço essa oração, antes eu não fazia, mas hoje eu faço porque eu entendo. Por isso que é importante você entender a vontade de Deus. Eu faço essa oração constantemente. Pode ser o melhor negócio do mundo, pode ser uma coisa que eu queira muito, pode ser uma coisa assim que, sabe, que pode refletir no meu amanhã, pode refletir no meu trabalho, enfim. Se não acontecer, eu glorifico a Deus, porque eu oro todos os dias assim, Senhor, que não seja feita a minha vontade é essa,
mas que não seja o que eu quero, seja o que tu queres. Eu tenho aprendido com o Espírito Santo que a vontade de Deus, ela não é só boa e agradável, ela é perfeita. Não tem erro, não tem erro, não tem erro, sabe? Você, quando envolve uma decisão em oração, gente, é uma das melhores coisas que tem, envolver uma decisão em oração. Eu tenho visto o quanto Deus tem me dado livramentos. Esses dias ainda eu postei sobre isso. Eu disse, Deus, gratidão pelos livramentos. Porque tem coisas, gente, que a gente não agradece, mas é livramento de Deus. É Deus tirando do nosso caminho. É Deus tirando. Sabe, eu respondi uma pergunta hoje, porque eu ando respondendo algumas perguntas. Eu respondi uma pergunta de uma moça e ela escreveu assim, o que fazer quando a nossa expectativa é frustrada? Quando a gente pensa que algo é bom e na verdade depois a gente descobre que algo é ruim. Bem, aí eu disse para ela, é agradecer. A Bíblia diz que a expectativa frustrada adoece o coração, ou seja, não é uma coisa boa para a gente. Mas só não é uma coisa boa porque você não aprendeu ainda a confiar na vontade plena de Deus, na resposta de Deus. Eu amo a resposta de Deus. Eu amo a resposta de Deus. Eu sempre digo para as pessoas quando a gente está fazendo algum negócio, eu digo, o sim é uma resposta para mim e o não também é uma resposta. Porque eu entendo que Deus não diz só sim para mim, Deus também me diz não. Certo? E quando eu penso que Deus não me abençoa numa questão, num negócio, num projeto, não é que Ele não está me abençoando, é que Ele está tirando aquilo de mim, porque tem algo melhor ali na frente. Então é uma mentalidade que nós precisamos ter, uma mentalidade da vontade de Deus. É uma mentalidade da vontade de Deus. Quando você ora, envolve as tuas decisões, envolve teus planos nas mãos de Deus, para que Ele decida, sabe? Você entende que o sim e o não são resposta para você. A porta fechada e a porta aberta são resposta para você. O deu certo e o não deu certo, deu certo. Entende o que eu estou falando? Não deu certo, é porque deu certo. Quando eu recebo qualquer tipo de resposta no meu caminho que não deu certo, é porque deu certo. Aí você diz, mas como assim? Se não deu certo, como é que deu certo? Deu certo para mim. Porque se não se concretizou o que era para se concretizar, é porque Deus está preparando uma coisa melhor. Ou talvez Deus veja que não é o tempo ainda. Você sabe que várias coisas eu tenho analisado sobre o poder da oração. E uma das coisas que eu tenho entendido de Deus é que quando a gente ora, a gente tem que sentir o que é o tempo de Deus. Porque tem coisas, gente, que não é o tempo de Deus. Sabe? Não é que não seja de Deus, não é que não seja de Deus, é que não é o tempo ainda. Tem coisas que, como é que eu vou explicar para você? Precisa amadurecer no nosso espírito. Certo? E tem certos entendimentos que precisam amadurecer em nós. Se você não amadurece em alguns entendimentos, você ainda é frágil para alguns níveis. Eu sei que pode parecer, eu não costumo pregar algumas coisas aqui nas minhas orações, porque eu entendo que, sabe, eu tenho que trazer uma linguagem bem simples para todo mundo, mas eu senti de falar isso e estou falando isso para você aqui. Você tem que entender que tem assuntos que tem que amadurecer em nós, porque senão qualquer pessoa mete a mão no nosso entendimento e distorce o entendimento que o Espírito de Deus colocou dentro de nós. E os entendimentos, as revelações que Deus te dá, o que o Espírito Santo te ensina, isso tem que amadurecer dentro de você. A ponto de não deixar, sabe, ninguém distorcer, ninguém semear uma dúvida naquilo que já está amadurecido dentro de você. Tem coisas que, como eu tenho dito, eu não tenho como descrer. Eu não tenho como descrer, por quê? Porque estão enraizados dentro de mim. Está aprofundado, são raízes muito profundas. Não tem como tirar. É por isso que a Bíblia fala da semente que cai em boa terra. A semente que cai em boa terra, ela, sabe, ela entra
nas profundezas do teu ser, do teu espírito, e de alguma maneira ela abraça as raízes, elas abraçam a tua alma, elas abraçam o teu coração. Então fica difícil de mexer naquilo, fica difícil de arrancar aquilo de ti, porque entrou uma raiz divina ali e que trouxe o entendimento para você. Agora, tem pessoas que o entendimento delas é distorcido com muita facilidade. Qualquer um vem e mexe na cabeça dela, sabe? Então ela está caminhando por um caminho, alguém diz para ela, não é esse o caminho, vira para o outro lado ali, porque aquele lá é o caminho, você vai ver que aquele é o caminho. Mas peraí, é um entendimento que não foi amadurecido ainda. E um detalhe, a Bíblia diz que nós temos que experimentar a vontade de Deus. As raízes do amadurecimento, elas vêm de você ter experimentado algo. Então você experimentou que algo é de Deus, você vai ficar naquilo que é de Deus. É por isso que o entendimento tem que amadurecer e tem que haver, sabe? Você tem que ter a experiência. Você tem que ter a experiência do poder de Deus, a experiência da cura divina, a experiência do sonho profético, a experiência do poder da profecia. Quando você tem um amadurecimento e você tem a experiência, acabou qualquer tipo de legalidade, acabou qualquer tipo de vantagem que o inimigo tinha sobre a tua vida. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e cuidado com os sabotadores. Cuidado com os sabotadores, cuidado com achar uma coisa, só que o achismo tem que ficar por último. Primeiro é a direção de Deus. Amém? Primeiro é a direção de Deus. Então, o que eu acho não importa. Eu quero saber a vontade de Deus, certo? O que eu acho pode estar certo, o que eu acho pode estar errado, mas a direção de Deus nunca vai estar errada. A vontade de Deus, ela é perfeita, como eu disse. A vontade de Deus, ela é perfeita. Confie na vontade de Deus. Se você entendeu, escreve aqui nos comentários, a vontade de Deus é perfeita na minha vida. Escreve aí, a vontade de Deus é perfeita. Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui para você. Um testemunho profético, um testemunho extraordinário. Nós temos recebido muitos testemunhos do que Deus tem feito. E o testemunho da Sandra, ela escreveu assim: eu gostaria de deixar aqui o meu testemunho e a minha gratidão. Há mais ou menos 2 anos eu venho seguindo suas orações, às 6 e às 18. Minha vida mudou, eu mudei minha mente, mudou. Eu tenho recebido muitas bênçãos no casamento, restaurado, finanças, e hoje gostaria de compartilhar uma bênção de cura. Eu fui diagnosticada com fibromialgia e ouvindo suas orações o Senhor falou sobre a cura da fibromialgia. Eu tomei posse da bênção, passei com uma reumatologista, fiz todos os exames e para a glória de Deus estou curada. Gratidão a Deus, a sua vida e ao seu ministério. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e sua família. Gratidão. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. E se você perdeu o culto de hoje, assista lá. Assista lá, porque hoje nós começamos uma série falando sobre o reino de Deus. E a primeira mensagem que eu decidi ministrar, creio que Deus me dirigiu, foi que nós precisamos ter sabedoria no reino. Sabedoria para reinar. Certo? Deus nos chamou para reinar aqui nessa vida, mas eu tenho que ter sabedoria para reinar. Eu preciso primeiro ter sabedoria. Antes de eu realmente usufruir do reino, antes de eu me mover dentro do reino, eu preciso ter sabedoria, eu preciso entender a responsabilidade que é poder servir a um reino. Ter a sabedoria para servir um reino. É sobre isso que eu falo. E se você puder nos acompanhar lá, nos acompanhe, certo? Essa palavra depois vai para a televisão. Nós temos programa de domingo a domingo na TV Bandeirantes e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. As minhas pregações de domingo, a gente corta um pedaço delas e coloca na TV no sábado, tá? Então, com certeza, essa palavra vai te abençoar muito, certo? E também deixar aqui o nosso recado, que amanhã começa o nosso seminário de intercessão, certo? Eu vou ter preletores incríveis que vão estar com a gente, vai ser uma benção, vai ser extraordinário, vai ser um tempo assim prazeroso, onde você vai aprender
a se levantar como um intercessor em favor da tua casa, da tua família. Quer participar? Os links estão aqui na descrição do vídeo, tanto através do meu site quanto através da Academia Kindle. É exclusivo para quem é aluno da academia, mas se você quiser ficar um mês só na academia, só para participar desse evento, fica, não tem problema. Ainda que eu acho que você vai gostar muito e vai querer ficar com a gente, tá bom? Muito bem. Salmos 91, quero pedir que você compartilhe essa live com 7 pessoas, amém? E o Senhor está operando transformação na tua vida, você crê? Então sele essa palavra aí, compartilhando com pessoas, deixando a sua curtida aqui nesse vídeo, em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, te inscreve no canal, foi Deus que te trouxe aqui. Amém? Há um propósito de Deus e você está aqui. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Nós vamos orar agora. Eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Nós vamos orar. Inclusive, se você estiver sentindo alguma coisa, ou se você está, diante de decisões importantes, coloca aqui nos comentários, vamos orar para que Deus te dê sabedoria, para que o Senhor te dê graça. Amém? Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora, que o Senhor possa intervir na vida dessa pessoa, operando um milagre na vida dela, transformando a realidade dela. Tu tens o poder de transformar a realidade. Assim como está escrito na Tua Palavra, vários homens, Pai, que foram transformados por Ti. E a vida deles fala do Teu operar, fala do Teu trabalhar. Por isso, Pai, entra com transformação nessa vida, entra com salvação nessa casa, que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, todos conheçam a Jesus Cristo, que todo laço do diabo caia por terra, que todo tipo de ataque espiritual cesse completamente, em nome de Jesus, que a obra do mal seja quebrada, que a opressão seja desfeita, que a enfermidade renda-se a Jesus Cristo, a enfermidade física, a enfermidade emocional, renda-se ao poder de Jesus Cristo, à ação de Jesus Cristo, que todo tipo de abatimento de alma, toda pessoa que está abatida, toda pessoa que está triste, toda pessoa que está angustiada, Senhor, toque-a com teu poder agora, toque-a com a tua graça e com teu favor, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro para que o Senhor intervenha. Eu oro para que o Senhor mude a história dessa pessoa, mude o que ela está vivendo, mude a sua realidade. Oramos o nome de Jesus Cristo para que todo tipo de ataque espiritual do inimigo contra a vida dessa pessoa não prospere, que o Senhor dê vitória a ela, que o Senhor dê vitória à sua casa, o Senhor dê vitória à sua causa. Oramos em nome de Jesus Cristo para que haja paz, haja harmonia neste lar. E oramos, Senhor, apresentando a Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários. Opera um milagre, Pai. Intervém, transforma, muda realidades. No nome de Jesus Cristo, nós te pedimos o Teu toque. Pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu sobrenatural, Pai, que caia por terra a ação maligna, que caia por terra o plano do diabo, que caia por terra tudo aquilo que o inimigo tem lançado contra a vida dessa pessoa, que o Senhor opere sobrenaturalmente, que o Senhor dê vitória no nome de Jesus Cristo. Senhor, coloca a Tua mão,
Dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa. E que caia por terra os planos do inimigo contra a vida dessa pessoa. Que caia por terra toda a armação de Satanás. Que caia por terra aquilo que foi preparado contra a vida dele, contra a vida dela. Senhor, dá vitória. No nome de Jesus, intervém, Pai, nessa causa, intervém nessa situação, no nome de Jesus Cristo. E te pedimos, Pai, que a inveja caia por terra, que a perseguição caia por terra, que o laço de Satanás seja cortado, que a opressão das trevas seja quebrada em nome de Jesus. Senhor, dá vitória para essa pessoa, dá vitória para sua casa, dá vitória no seu trabalho, dá vitória com seus filhos, dá vitória no seu casamento e traga, Senhor, salvação para todos essa casa, do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, tudo que estiver ligado a você, em nome de Jesus. Um forte abraço, paz, prosperidade e salvação. Até mais.